né, para segunda e quarta-feira, de 20 às 22, semestre que vem. Não sei quando começa, mas imagino que outubro, né, final de outubro, talvez. Deve ter 2 semanas de férias. E a gente deve começar a partir desse texto que a gente está terminando, que não é a Júlia Kristeva, que a gente deve terminar a Júlia Kristeva esse semestre ainda, mas o texto que a gente vai começar, que é o da Lambot, que é o discurso melancólico, e que é um texto também muito bacana, muito interessante. E as especificidades desse texto da Júlia Kristeva, que a gente começou a ver, são, e nesse sentido, bastante complementares à nossa leitura do Freud, são as dimensões linguísticas de melancolia, né? Ela se ocupa das características da melancolia na linguagem, né? Ela é uma psicanalista que estuda feminismo, estuda linguística, e aí é natural que a pesquisa dela gira em torno da feminilidade e da linguagem, e esse texto abre essa perspectiva que é bem interessante de marcar as especificidades linguísticas da melancolia, né? E, nesse sentido, a gente consegue perceber uma diferença significativa de tom, porque os textos do Freud são, como eu poderia dizer, eles são, primeiro assumindo uma palavra que ele utiliza muito, né? Que é como ele quer que seja compreendido esse tipo de estudo dele, é uma linguagem metapsicológica, o que significa que é uma linguagem, digamos assim, que explica uma dinâmica, né? Explica uma dinâmica. Então, se vocês reparam, são sempre relações de passagem, ou retesamento, ou identificação, autopreservação, são sempre dinâmicas de circulação, né? E isso abre uma compreensão fantástica sobre a melancolia, né? Porque tira a melancolia de uma perspectiva meramente cultural, né? E se a gente compreende a melancolia numa dinâmica cultural, no fim das contas, cada um tem a sua, e é o caso de estudar as especificidades culturais da melancolia, e isso impossibilitaria, ou pelo menos colocaria em segundo plano, um conhecimento geral da melancolia, né? Um conhecimento, se não filosófico, pelo menos um pouco mais lógico da dinâmica da melancolia. Então, poderíamos dizer que a abordagem do Freud, em todo esse percurso que nós fizemos, né, tanto no que diz respeito ao estudo da melancolia na histeria, quanto o estudo da melancolia relacionado ao narcisismo, e o estudo da melancolia relacionado à polaridade com o luto, né, a especificidade da melancolia com relação ao luto. Se vocês repararem bem, tem uma outra expressão que é boa para isso, é que a reflexão do Freud ela sempre se dá em termos de economia libidinal. É uma expressão que se utiliza para falar desse tipo de abordagem. E o que é economia libidinal? Concerne a dinâmica da circulação, da excitabilidade em contextos diferentes, né? Curiosamente, quando nós começamos esse curso com a histeria, as nossas discussões invariavelmente eram levadas para questões de natureza cultural, principalmente questões relacionadas à politicidade da feminilidade. E aí, a nossa interpretação ela acabava realizando um efeito de compreender esses fenômenos relacionados à vida comum, à politicidade, a partir de uma abordagem ligada à excitabilidade, à economia libidinal.
Então, havia, digamos assim, um complemento dessas duas perspectivas. Conforme a gente foi se afastando conforme a gente foi se afastando dos ensaios sobre histeria e indo para os casos clínicos, né, indo para o caso Dora, saindo da parte mais teórica do ensaio sobre histeria, indo para os casos clínicos que ele abordava, e indo para o caso Dora, nós começamos a perceber uma dinâmica, digamos assim, em que a circulação energética se torna muito relevante para entender a melancolia, e as dinâmicas interpretativas, elas concernem justamente a viabilizar uma circulação energética, né? Ou seja, quando nós entendemos as causas da melancolia, entendemos a melancolia, entendemos os seus mecanismos, é como se nós permitíssemos que a dinâmica traumática que ela implica fosse relativamente dissolvida e o tipo de retesamento de energia que a dinâmica traumática traz consigo pudesse ser revertida por um equilíbrio psíquico mais significativo, né? E a perspectiva da introdução ao narcisismo e a perspectiva do luto-melancolia não é diferente, né? Então, nesse sentido, essa leitura do Freud, eu acho que ela é muito, muito importante para nós, porque ela nos permite uma abordagem um pouco mais geral da melancolia, menos inscrita, menos cultural, menos historicamente dada, apesar da histeria ser um fenômeno fortemente histórico, mas ela nos deu essa percepção que poderia talvez ser denominada uma perspectiva um pouco mais formal sobre a histeria, né? Um pouco mais conceitual, talvez, sobre a histeria. O que tira e abre uma perspectiva, né? Tira a histeria de um fenômeno cultural abrangente que vai se sucedendo na história da humanidade com explicações diferentes, né? Então, muito embora a psicanálise seja mais uma das explicações sobre histeria, digamos que a psicanálise tem uma pretensão especial com relação à melancolia, desculpa. A psicanálise ela tem uma pretensão especial no que diz respeito à compreensão da melancolia, que é conferir, de certa maneira, um grau de generalidade maior à compreensão da melancolia. Percebe? É como se nós pudéssemos, ao compreender a melancolia, entendermos a sociabilidade e entendermos a vida, né, a nossa vida, a natureza humana, em contextos variados, né? Essa dinâmica metapsicológica, um pouco mais formalizada, ela começa a abrir espaços a uma nova culturalização da melancolia, conforme as preocupações do Freud vão se tornando preocupações, digamos, mais simbólicas, né? Que é também o tipo de preocupação que, não de maneira inteira, mas pelo menos de maneira parcial, a Julian Kristeva também manifesta. E nesse sentido, digamos que as afinidades, os conflitos entre a psicanálise e a antropologia vão ficando mais claros, mais explícitos, né? Tanto a influência da psicanálise sobre a antropologia, quanto a influência da antropologia sobre a psicanálise, e as críticas da psicanálise mais contemporânea, por assim dizer, ao fato de que a perspectiva cultural ou simbólica da psicanálise teria ficado um pouco para trás, né? Então, nesse sentido, eu tendo a enfatizar, e é o que me é mais interessante, nessas perspectivas ligadas a uma economia libidinal da melancolia, eu tendo a enfatizar as preocupações de natureza mais conceitual, as preocupações de natureza mais formal, mais geral, ou seja, mais ligadas à dinâmica da melancolia, e eu tentei nos afastar, muito embora eu tenha salientado bastante o aspecto histórico da melancolia ligado à histeria, eu tendia a nos afastar, até esse momento, de uma certa simbolização da melancolia na nossa cultura. Isso é alguma coisa que a Julian Kristeva
caminha um pouco nessa direção, né, de permitir uma certa simbolização da melancolia na nossa cultura e explicar a melancolia por uma certa falta de simbolização. Isso vai ficando mais claro conforme a gente for discutindo o texto. O que é essa dinâmica simbólica que acaba ficando muito importante na obra do Freud e que permite uma outra abordagem, ainda no campo da psicanálise, no que diz respeito à melancolia? Concerne a relação entre essa aquisição de sentidos ligados à sexualidade e a relação com os sentidos da sociedade e principalmente com os sentidos que o pai e a mãe representam dentro dessa sociabilidade. É simbólico, como nós, cientista social, sabemos bem, diz respeito a uma certa hierarquização dos valores sociais, né? A uma certa verticalização dos sentidos, né? Ou seja, o simbólico está muito ligado de uma maneira, digamos assim, permissiva ou não permissiva, com o lugar da autoridade dentro da sociabilidade, né? O lugar da autoridade reconhecida ou desafiada, né? E, nesse sentido, a obra do Freud, ela também contempla fortemente questões de natureza simbólica, muito embora sejam os momentos da obra dele em que eu tenho menos interesse, né? Mas uma vez que a Julian Kristeva ela fica entre dois âmbitos, a leitura dela me pareceu uma leitura profícua, importante para a gente. Mas concerne a preocupação simbólica da obra do Freud a ideia de que a nossa sociabilidade, e para ele a sociabilidade da humanidade como um todo, mas uma vez que a sensibilidade etnográfica vai se tornando cada vez maior, a gente acaba percebendo que são dados muito ligados ao tipo de cultura a qual ele pertence, né? Que é a função paterna na sociedade. De certa maneira, o sentido de vertebração dos sentidos sociais ligados à função do pai, né? E essa função do pai, de certa maneira, inspirando os sentidos da nossa sociabilidade a partir da sua presença, como eu poderia dizer, a sua presença longínqua, né? Então, há um dos textos que são muito importantes para essa abordagem simbólica da obra do Freud, que é o Totem Tabu. E o Totem Tabu, o Freud faz alguma coisa muito parecida com o que vocês já devem ter visto em disciplinas diferentes. Teóricos políticos, teóricos sociais fizeram no que diz respeito a narrar o nascimento de certos sentidos relacionados à vida política e à vida social. Como, por exemplo, a hipótese do bom selvagem na obra do Freud, ou o começo conjectural da história na obra do Kant. A ideia de que é possível falar da humanidade antes de uma organização paterna, mas essa organização paterna ela foi importante para que a sociabilidade adquirisse um grau de organização maior. E o Freud narra, de uma maneira parecida a um filósofo do século XVIII, como ele imagina que seria esse movimento inicial para conferir coerência para o modo como esses sentidos se estabilizaram na civilização, por assim dizer. Então, a ideia de que, num determinado momento, existe uma precedência de um pai autoritário que lembra um pouco o pai antigo, né? Todos nós vamos remeter isso a uma figura do avô, do bisavô, né? A figura de um pai autoritário que é a fonte de toda... Por ser autoridade, ele se coloca como a fonte de toda autoridade. Por ser autoritário, ele se coloca como a fonte de toda autoridade.
E nesse regime de explicação étnico, étnico-genética que o Freud faz, esse primeiro pai ele tem precedência sobre todos os filhos homens, sobre todas as fêmeas, né? E impossibilita que os filhos homens tenham acesso às fêmeas, né? E isso faz com que haja um ressentimento significativo com relação a esse pai primevo, que é como o Freud escreve, né? E percebe, essa não é uma narrativa histórica, é uma narrativa de reconstrução de elementos gerais sobre a história, ou sobre a origem da história, segundo a qual os nossos sentidos fizessem sentido, né? Então, se você procura arqueologicamente o pai primevo, né? Um homem que tinha acesso a todas as fêmeas e os filhos homens não tinham acesso a nenhuma, é provável que não se encontre esse registro. Mas essa figura, para o Freud, ela precisa ser narrada para que o tipo de simbologia relacionada à figura do pai faça sentido, o tipo de simbologia e o tipo de concessão de autoridade que se concedeu à figura do pai na nossa civilização fizesse sentido, né? É um pouco como no caso do Rousseau, quando Rousseau, para explicar a origem da propriedade, fala de um mundo onde não havia propriedade e houve uma primeira pessoa que inventou a propriedade, ou que produziu o tipo de prática que redundaria na propriedade, né? A gente não consegue encontrar historicamente esse momento, essa pessoa, né? Mas para o Rousseau é preciso relatar a história da humanidade nesses termos para que os nossos sentidos façam sentido do ponto de vista de uma certa progressão histórica, né? Então, para o Freud, esse pai primevo ele gera ressentimento sobre os seus filhos homens, e seus filhos homens, então, decidem matá-lo, e, ao mesmo tempo, e isso é alguma coisa que faz muito sentido na pesquisa etnográfica, se banqueteiam desse pai primevo, no sentido de incorporar as virtudes, a força desse pai primevo, e agora fundarem uma sociabilidade em que existe uma variabilidade no que diz respeito aos casamentos, né, por assim dizer, né, as uniões. Então, começa a haver uma certa... Seria uma explicação para o início de uma certa variabilidade do parentesco, né? Ou seja, as pessoas vão se unindo segundo regras de distanciamento, né? Então, ao invés de você casar com um irmão, você casa com um primo, ou casa com uma pessoa de uma outra localidade, e um certo incentivo social para que isso aconteça. E ao mesmo tempo, uma espécie de presença forte e culpada em torno desse pai primevo que foi morto e devorado, né? Então, ao mesmo tempo em que os filhos dessa ordem primeva, eles matam e devoram o pai, esses filhos incorporam a culpa de ter matado o pai e, ao mesmo tempo, se referem a uma espécie de autoridade que, de maneira simbólica, cai sobre todos, muito embora não haja uma figura que corresponda a esse poder, percebe? Então, essa hipótese do banquete totêmico, como diz Lacan, quando lê o Freud, é importante para o Freud para explicar qual seria a origem simbólica do poder paterno sobre a sociabilidade como um todo, e hoje nós sabemos sobre o nosso tipo de sociabilidade. Segundo a qual o poder se estruturaria, esse poder de precedência simbólica se estruturaria de maneira meio piramidal, né? Na origem, esse pai, que é quase um deus, né?
a própria possibilidade de estabelecimento de um monoteísmo estaria ligada a essa experiência primeira, né, de um primeiro pai, e que poderia ser entendido de maneira um pouco mais comum como esse poder que a figura ausente passa a adquirir, né? Percebe? Quando alguém morre, por exemplo, ela começa a assumir poderes e precedência que ela nunca teve, né? Ela começa a ser lembrada de maneira meio idealizada, né? Esse poder que ela passa a ter, nós sabemos que poder é esse, nós chamamos esse poder, né? E aí, quanto mais bourdieuianos nós somos, mais nós enfatizamos esse poder simbólico, né? Então, a sociabilidade passa a contar com essa figura historicamente perdida, mas constante, segundo a qual existe fora de nós, é maior do que nós, um poder ao qual nós nos submetemos, ou um poder que nos submete. E se não nos submete de maneira específica, nos submete pela culpa, né? Porque, no fim das contas, o que marcaria a característica da nossa civilização, que é uma civilização paterna, seria o fato de que todos nós nos remetemos a alguma coisa mais forte do que nós, que vincula a nossa obediência, com relação à qual nós nos sentimos culpados, porque nunca estamos à altura de obedecer na proporção em que esses mandamentos merecem ser obedecidos, né? Então, me lembrou a Carta ao Pai do Kafka. É uma bela referência aí. Na Carta ao Pai, o Kafka faz justamente essa remontagem do pai de uma sociedade patriarcal, que segundo Freud, a origem filogenética da nossa sociedade, e cujo sentido é um sentido que nós não conseguimos escapar, né? Ao mesmo tempo, é um sentido que se torna relevante para nós, que é essa figura externa, onipotente, devastadora, como eu poderia dizer, gigantesca, né? Que nos oprime gigantescamente. E que nós podemos relativizar o poder dela sobre nós a partir dos vínculos sociais que nós estabelecemos, né? Outras formas de dominação simbólica, mas que copiam a forma paterna, a forma patriarcal, e que tem nessa dinâmica exterior um reforço ligado à ideia de culpa, né? De que seja lá o que nós fizermos, seja lá o que nós transgredirmos, nós não conseguimos nos livrar da culpa, né? A Carta ao Pai manifesta bem isso, né? A ideia de um pai gigantescamente opressor externo, né? Que curva a presença do filho, mas também é a figura, por exemplo, do crime e castigo, né? De alguém que comete um crime para transgredir as regras paternas, as regras sociais, e quando transgride, sofre essa transgressão e se sente culpado e tudo que quer é ser punido pela transgressão que cometeu, né? Isso faz muito sentido também para o nosso tipo de sociabilidade. Então, o Totem e Tabu concerne a esse texto em que o Freud desenha a sua ordem simbólica, que é a maneira que ele encontra para conferir um sentido original à nossa ordem simbólica, é a maneira pela qual ele começa a desenvolver as explicações em torno do superego, que nós tivemos um primeiro contato com ele, né? Lembra quando a gente falou do ideal do eu, e que o ideal do eu tem uma força tirânica sobre nós, né? O Freud começa a caminhar nessa direção, ou seja, para que exista um ideal do eu, é preciso que haja uma ordem simbólica na qual esse ideal do eu ele é feito a partir
dessa imago paterna, dessa imagem paterna. Então, por que nós queremos... Por que é importante nós produzirmos um ideal? É importante para o nosso narcisismo, num certo sentido, mas porque esse ideal pode se tornar mais severo do que o relevante para o nosso narcisismo, né? É onde uma certa dinâmica de dominação começa a entrar e uma força tirânica dessa dinâmica de dominação, da qual nós só conseguimos nos livrar parcialmente, segundo Freud, né? E que, ao mesmo tempo, tê-la, né? Percebe? Porque, ao mesmo tempo em que ela nos dobra, ela também nos faz habitar o mundo com sentido, percebe? Isso é um pouco importante para entender a relevância da dinâmica simbólica na vida social. Porque, ao mesmo tempo que a dinâmica simbólica ela nos curva, né, ela nos confere um sentido, percebe? Ela nos dá um lugar no qual a sociabilidade faz sentido, a linguagem faz sentido, as relações de força fazem sentido, por mais injustas que elas sejam, percebem? Então, por exemplo, quando a gente fala em termos sociológicos sobre a violência simbólica, que é alguma coisa que a gente discute muito, né, no curso de Ciências Sociais, a violência simbólica, ao mesmo tempo em que a violência simbólica nos violenta, ela também nos dá um lugar no mundo, percebem? E, evidentemente, que a violência simbólica ela não é violenta para todo mundo do mesmo jeito, né? Mas ela é violenta para todo mundo, e todos que são violentados pela violência simbólica passam a ter um lugar no mundo. Que lugar é esse? O lugar que é dado por essa força que é externa a nós, no processo de nos dar uma lei a qual nós obedecemos. Percebe? Mesmo que essa lei não seja uma lei escrita, é uma lei fundada na dinâmica da autoridade social. Então, quando uma mulher sofre uma violência simbólica, falando de uma maneira que a gente conversa muito no curso de Ciências Sociais, ao mesmo tempo em que ela está sofrendo um processo de dominação, ela está pertencendo ao mundo. Percebe? A linguagem dela faz sentido, a dominação a qual ela pertence faz sentido, não no sentido de que é justificável, mas no sentido de que o mundo tem sentido, a existência tem sentido, mesmo que seja no sentido de dominá-la. Percebe? Qual seria o oposto disso, de viver num mundo sem sentido, né? Que seria um mundo no qual nós não faríamos parte do simbolismo. Seria um mundo no qual a nossa identidade não se formaria, nós não conseguiríamos saber muito bem quem somos, porque cada hora nos percebemos de um jeito, não conseguiríamos utilizar a linguagem, porque a linguagem não teria uma regra de uso, né? Então, nós utilizaríamos as palavras, utilizaríamos as frases, mas elas não fariam sentido, que faria sentido para os outros, né? Percebe? Seria ou aquilo que psicanaliticamente ou psiquiatricamente chamaria-se de psicose ou esquizofrenia, que é a loucura, né? Falando assim de maneira geral, ou um certo pertencimento limítrofe à sociedade, no qual há momentos de pertencimento, momentos de loucura, percebe? Então, nesse momento da obra do Freud, que nós começamos a ver um pedaço dele e que é relevante para a interpretação da Júlia Kristeva, o lugar do simbolismo, da dinâmica simbólica, assume uma relevância muito grande, e a maneira como Freud explica a dinâmica simbólica é a partir da dinâmica paterna, né? Do modo pelo qual, invariavelmente, para estarmos no mundo, temos que ter introjetado a lei. Que lei é essa? A lei do pai. Percebem?
E, muito embora nós não sigamos a lei do pai de maneira cotidiana, nós seguimos leis que são possíveis porque assumem uma autoridade a partir dessa lei do pai. Percebem? E evidentemente que a dinâmica religiosa está muito ligada a isso, né? Principalmente a dinâmica relacionada ao monoteísmo, né? Então, muito embora a lei do Estado e a lei de Deus sejam leis diferentes, simbolicamente, se fosse usar essa explicação do Freud, nós diríamos que é porque existe a lei do Pai, que também é a lei de Deus, no certo sentido, que nós sentimos que os homens podem fazer leis. Muito embora as leis dos homens não sejam tão poderosas, não tenham tanta autoridade quanto as leis do Pai, as leis de Deus, ou as leis do Pai primeiro. Percebem? Eu posso criar uma regra na minha casa, mas para a regra da minha casa fazer sentido, ela tem que pertencer ao... Mesmo que haja contradições entre a regra da cidade, as regras do país, as regras da casa fazem sentido de acordo com as regras da cidade, das regras do país, das regras morais, da moralidade de maneira geral, e as regras desse próprio pai primeiro. Percebe? Então, a ordem simbólica, ela cria uma espécie de hierarquia dos símbolos, né? Uma hierarquia da autoridade dos símbolos, né? Então, isso se manifesta de maneira menos intensa em outras dinâmicas, mas de maneira geral, é como o Freud explica essa dinâmica do pertencimento a uma certa significação que nós sentimos como sendo externa a nós e que, para que nós tenhamos uma vida emocional minimamente estabilizada, nós precisamos nos sentir pertencente a ela, né? E essa dinâmica de pertencimento concerne a um sentido ligado ao pai, a um sentido ligado à mãe, e as dinâmicas de culpa e de fragilidade que essa submissão ao pai e à mãe trazem consigo, né? Evidentemente que percebe, esse digamos, é um momento, essa virada na obra do Freud, em que o ideal do eu se torna superego, o superego se explica em função de uma certa herança simbólica da sociedade. Esse é o momento da obra do Freud, mais etnograficamente ou mais etnograficamente condenável, né? Porque é evidente que isso faz muito sentido para a nossa sociedade, né? Faz muito sentido para a sociedade dele, faz muito sentido para o nosso tipo de civilização, mas faz um sentido relativo para outros, né? De tal maneira que, se nós quisermos entender, segundo essa ordem simbólica, outras sociedades, nós vamos dar com burros na água, né? Nós não vamos explicar nada. Por exemplo, onde há uma tensão significativa entre, digamos assim, freudianos mais literalistas e etnógrafos, né? Porque você vai perceber que, muito embora haja uma função simbólica, em outras sociedades, a função simbólica não se dá da mesma forma, né? Então, quando se compara, por exemplo, o totemismo, tal como investigado por Lévi-Strauss, e o totem tabu no Freud, né? Existem totemismos, não existe um totem e um tabu, né? Esse momento do Freud, da obra do Freud, ele, digamos assim, é um momento em que a explicação social fica mais explícita, a vontade de explicação social se torna mais explícita, né? Menos no que diz respeito à explicação de dinâmicas sociais, mas no sentido dos grandes sentidos da sociabilidade, né?
Então, para mim, é onde a obra dele se torna, digamos assim, mais alusiva e mais frágil. Tá? Não porque o que ele está dizendo não seja verdadeiro, né? Mas não que não haja verdade naquilo que ele está dizendo, né? Mas a verdade daquilo que ele está dizendo concerne muito mais a dinâmica estrutural do que ele está dizendo do que propriamente a especificidade do que ele diz. Percebe? Tanto que um dos movimentos intelectuais mais relevantes do século XX e que nos influencia muito fortemente nas ciências sociais, que é o estruturalismo, ele é fortemente freudiano, né? Lévi-Strauss é fortemente freudiano, num certo sentido, Lacan, Roland Barthes, os estruturalistas, né, que principalmente que estudam antropologia, acabam se dedicando muito a eles são fortemente freudianos, mas eles são menos freudianos no que diz respeito à especificidade dos enunciados do Freud e mais a essa vontade de explicar a sociabilidade a partir de uma estrutura simbólica. Né? Esse tipo de explicação da sociabilidade segundo uma estrutura simbólica trouxe para o século XX uma série de inconvenientes. Né? Os principais inconvenientes estariam ligados justamente à feminilidade, a uma certa interpretação simbólica e estrutural de subalternidade da feminilidade. Né? E, ao mesmo tempo, de uma espécie de subalternidade das formas de desejo, as formas de organização do desejo, que fossem, por assim dizer, anômalas. Né? Então, enquanto no primeiro Freud, se é que eu posso dizer assim, né, esse Freud onde nós vimos em que as dinâmicas de economia libidinal são mais importantes, ele consegue explicar sociedades mais diferentes, né, sem precisar de um conceito tão cheio de símbolo, de simbolismo, né? Quando ele assume o simbolismo, quando ele assume essa maneira de interpretar a sociabilidade de forma abrangente, é quando ele exerce mais influência no que diz respeito à análise social, ao mesmo tempo quando ele se torna mais, digamos assim, elegível enquanto um bastião de um certo autoritarismo masculino. Né? É quando Freud é mais caracterizado como um autor sexista, por exemplo. Né? Mas há uma certa injustiça nisso, principalmente no que diz respeito não às opiniões do Freud, porque é provável que ele fosse bem sexista, mas ao que é relevante nesse tipo de explicação dele. Tá? Então, o que é mais relevante nessa explicação dele é o que se convencionou chamar de dinâmica estrutural do símbolo, né? Que para nós se tornou meio evidente, muito embora, quando nós vamos no Freud, quando os autores se referem ao Freud, os autores que nós lemos mais, nós tendamos a jogar um pouco pedra no telhado, na janela de vidro dele. O que concerne a isso? Concerne a conceber a sociabilidade como tendo uma dinâmica estrutural. O que é o mais relevante nisso? Que no Freud cria toda todo um vocabulário um pouco esotérico, né? Às vezes, e que é muito invocado para criticar a psicanálise. Como, por exemplo, inveja do falo, castração, essa culpa primeva, né? Pai totêmico, né? Angústia de castração, né? Além da castração, angústia de castração. O que é mais relevante nisso e que é alguma coisa que nós tomamos como quase que evidente na nossa interpretação social, seja lá o que vocês estudem com mais interesse. É justamente isso, a ideia de que a sociabilidade ela tem regras próprias,
né? Que são maiores do que as pessoas, maiores do que os indivíduos, que essas regras elas funcionam segundo um grau de hierarquia, né? Ou seja, tem sentidos mais relevantes do que outros, e esses sentidos mais relevantes, os sentidos mais específicos são dependentes desses sentidos mais relevantes, de que isso tem uma força de constrição sobre as pessoas, né? Então, você gostando ou não gostando, se você participa da ordem simbólica, digamos assim, ou seja, se você participa de uma sociedade, e todos nós participamos, existe uma espécie de tensão gravitacional dentro dela, e a principal maneira de perceber esse pertencimento quase que inexorável é pela linguagem, né? Todos nós utilizamos a linguagem segundo um sentido relativamente comum, assumindo as mesmas hierarquias de significação dentro da linguagem, de que nós tentamos transgredir essa ordem, mas essa ordem é capaz de estabelecer mecanismos de constrição internos a nós. Perceberam? Até onde eu quis ir? E aí, quer gostemos, quer não gostemos dos diagnósticos do Freud, nós percebemos que nós temos um sentido que é especialmente problemático e especialmente constritor na nossa ordem simbólica e em muitas outras ordens simbólicas, ainda que de maneira diferente, que é o pai. Né? Então, quer nós consideremos que essa autoridade é devida ou indevida, e eu acho que é quase bastante evidente de que essa maneira da autoridade ela é bastante indevida, né? Indevida, nós todos temos um probleminha com o pai. Eu estou tentando desinflacionar o simbólico no Freud, e a influência do simbólico do Freud sobre as ciências sociais, e desinflacionar a presença do simbólico nas ciências sociais, ao mesmo tempo admitir a relevância do simbólico, tá? Uma espécie de inultrapassabilidade do simbólico. Né? Então, seja lá quão desconstruído nós somos, né? Nós conseguimos ser, a partir das nossas influências culturais, da nossa crítica, da nossa transgressão, pelo menos na nossa sociabilidade, e em muitas outras, mas na nossa sociabilidade, e talvez fosse o caso de dizer também, em sociabilidades que se organizam a partir de um capitalismo, a partir do capitalismo, né? O pai é um problema. Né? Então, ou nós queremos que a nossa ordem simbólica funcione sem ele, e aí ele está como opositor, né? Ou nós julgamos que a ordem simbólica precisa dele para funcionar. E ainda que, digamos, os prestígios históricos não sejam relevantes. Né? E aí se tem isso, e esse quadro que eu acabei de descrever é um quadro irresolvido, né? E é um quadro que ele é mais amplo do que, pensando no nosso cotidiano, ele é mais amplo do que a polaridade entre direita e esquerda, por exemplo. Né? Então, você vai perceber alguma esquerda que, digamos assim, mais melancólica, assumindo o argumento da Julian Kristeva, em que a dinâmica simbólica ela é menos relevante, ela é menos estrutural, ou se a dinâmica estrutural é relevante, ela é uma estrutura que é menos necessária, né? Tem uma necessidade relativa, e uma esquerda não, que busca o lugar dos grandes líderes, o lugar dos grandes líderes públicos, dos grandes exemplos, da grande autoridade do Estado sobre as pessoas. Né? No fim das contas, a autoridade do Estado concerne a uma maneira simbólica de entender a sociabilidade.
né? Se nós vamos aos índios de Guayaqui, como eu adoro ver no Pierre Clastre, né? Eles estão nem aí para... Quer dizer, não gostam da autoridade vertical, mas existe uma maneira de pensar à esquerda, pensar o mundo à esquerda, em que o lugar da autoridade do Estado ressignificada e requalificada no seu poder simbólico é relevante, né? E a direita também, né? Digamos que há uma direita em que esse simbolismo é menos relevante, mas há uma direita em que esse simbolismo é bastante forte, né? Em que poderia se ler as pessoas buscando a revalorização do lugar do pai, enquanto sexo masculino, né? E o lugar do Estado enquanto um grande pai, né? Uma grande autoridade. Tanto que é muito comum associarem o lugar do Estado, o lugar de Deus, o lugar do pai, né? Então, com isso eu não quero julgar que o problema está resolvido. O problema é um problema aberto com o qual vocês lidam nas pesquisas de vocês e nas trajetórias intelectuais de vocês. Espero que esteja ficando claro até aqui. E mesmo dinâmicas ligadas a uma certa valorização da feminilidade também está ligada a uma certa valorização da dinâmica simbólica da feminilidade, né? Então, é como se, em determinados contextos, o lugar do pai fosse menos relevante do ponto de vista estrutural, e esse lugar de conferimento da linguagem e das leis pudesse ser feito, por uma maneira como o Freud fala, por uma mãe fálica, né? Uma mulher fálica. Evidentemente que há críticas a isso, né? Mas há muitas leituras diante do lugar da feminilidade na sociabilidade contemporânea em torno da possibilidade de um exercício da autoridade pela mulher, que seria uma autoridade em que, por mais que houvesse elementos fálicos, os vícios, né, desse poder concentrado em torno do falo seriam amenizados, né? Mas a direita e a esquerda, essa narrativa sobre a sociabilidade, em que a perda da autoridade é sentida como, de maneira ampla, como castração. Não sei se está fazendo sentido para vocês. A leitura que eu vou fazer da Juliana Kristeva concerne não a recusar o efeito da dinâmica simbólica, porque, né, não dá para recusar, mas pelo menos recusar parcialmente, digamos assim, a precedência da dinâmica simbólica para o pertencimento à linguagem e ao sentido, tá? Ou seja, se o sentido e a linguagem e a autoridade são remédios anti-melancolia, porque, percebe, existe uma coisa fora que é maior do que a gente, e ela confere sentido à nossa vida, e se isso funciona como um remédio anti-melancolia, né, para citar uma música ou parafrasear uma música do Caetano Veloso, de alguma forma, parece existir também uma viabilidade de construção de vínculos sociais em que a carga melancólica produz sentidos com um grau de simbolismo menor e, ao mesmo tempo, com um certo grau de eficiência também, né? Ou seja, há a possibilidade de uma linguagem que não seja uma linguagem verticalizada, uma linguagem hierarquizada. Evidentemente que o sentido de uma linguagem que não é verticalizada é um sentido mais frágil. Mas parece que esse sentido um pouco mais frágil, ele tem outros modos de adquirir efetividade, utilidade. Então, é nessa direção que eu acho que é interessante ir nesse texto da Kristeva. Vocês vão reparar na leitura da Kristeva que ela fala muito sobre isso, sobre o lugar da castração.
Quando que a castração acontece nessa narrativa do Freud com relação ao pai primeiro? Acontece nessa relação do pai com os filhos, né? Para que os filhos não procriem, o pai castra os filhos, e essa castração é uma castração simbólica, né? Que me ocorre agora que pode ser parecido com uma castração química, né? Ou seja, não existe uma mutilação, mas os filhos não se sentem à altura do pai, né? E numa sociedade, e na sociabilidade, na civilização, em que o grande pai, né, ou essa figura maior, ela é externa, ela se dá no momento em que os filhos adquirem maturidade sexual. Porque os filhos homens se apaixonam pela mãe, naquilo que o Freud chama de complexo de Édipo, e para que eles possam não enlouquecer, né, ou seja, se tornarem adultos minimamente partícipes da vida social, eles precisam encontrar uma mulher para eles, né, uma parceira própria, e para que eles desviem o interesse libidinal dele da mãe para as outras mulheres, a subjetividade, né, essas pessoas, todos nós, né, segundo Freud, passamos pela castração. Ou seja, o momento em que a figura paterna nos diz, e essa figura paterna ela pode ser exercida pela própria mãe, né, quando exerce uma função fálica, ela diz, essa mulher não é para você, procure as outras. Né? Ou seja, por mais que o apaixonamento pela mãe tenha um lugar relevante na constituição do sentido, para que o sentido se consolide, é preciso que se volte o sentido para fora. Ou seja, então, se de certa maneira o apaixonamento pela mãe tem um aspecto relevante no que diz respeito à escolha de um objeto libidinal, para falar uma linguagem que a gente já falou antes, para que isso se torne viável do ponto de vista coletivo, é preciso que se eleja um novo objeto libidinal fora do ambiente familiar. Né? Então, no fim das contas, a nossa sanidade está diretamente ligada a buscarmos a sexualidade fora da relação com o pai e com a mãe. Né? A mesma coisa se dá com relação à menina, né? Então, a menina também ela se identifica com o pai, se identifica com a mãe, possui um apaixonamento pelo pai, ela possui uma identificação com a mãe e um apaixonamento pelo pai. Só que para a menina, segundo Freud, e é nisso que ele é bastante criticado pelo pensamento feminista, mas eu não acho que seja um momento tão relevante assim da obra dele, os sentidos para a menina começam a se dar a partir do momento em que ela olha para os meninos, então uma espécie de identidade subsidiária, e percebe que os meninos têm algo que elas não têm, né? Que é o falo, que é o membro. Né? Ou seja, a subjetividade da menina, segundo Freud, já se dá por uma espécie de complexo, se dá por alguma coisa que ele chama de um complexo de castração. Ou seja, enquanto o sentido do menino vai ser castrado, o sentido da menina se dá por uma espécie de castração constitutiva. Né? Ela se percebe como um ente castrado. Né? E sendo uma pessoa mais fálica ou menos fálica, ou seja, mais identificada com a figura masculina ou menos identificada com a figura masculina, essa castração, segundo Freud, é constitutiva da subjetividade feminina. Ou seja, a mulher não é uma mulher, a mulher é uma espécie, inicialmente, subjetivamente e afetivamente, ela é um não-homem. Né? E evidentemente que isso pode ser criticado e revisto de muitas formas, né? Porque isso cria uma expectativa de uma figura subjetiva subalterna, né? Quando, na verdade, o desejo e a subjetividade são muito mais complexos do que isso. Mas é o modo como Freud explica uma espécie de segunda entrada no âmbito comum, no âmbito público, no âmbito da sociabilidade,
que se dá a partir de uma falta constitutiva, né? A falta de falo. Não existiriam duas faltas constitutivas: a falta de não ser o pai, né? Que é alguma coisa que angustia a todos, e uma segunda falta constitutiva, que é a falta de não ser homem, né? Tanto que há momentos na obra do Freud que são muito criticados, por exemplo, quando ele diz que a mulher resolve o complexo de castração quando tem um filho homem, né? Evidentemente que isso é bastante criticado e é bastante criticável, né? Porque no momento que se tem um filho homem, produziu-se efetivamente um falo seu, né? Percebe? Não há mais da necessidade do falo do homem, do marido, o falo dos outros homens, né? Que gerou-se um falo, né? Ou seja, o filho homem resolve, num certo sentido, um certo complexo de castração feminino. Mas isso mais para vocês entrarem em contato com os muitos telhados de vidro que a obra do Freud tem, e que são cada vez mais divertidos, né? Para o Freud, isso é válido para a sociabilidade do Ocidente como um todo. Na verdade, para o Freud, isso é válido para a humanidade como um todo, né? Mas isso é menos crível, né? O Freud não tem a habilidade etnográfica que se adquiriu, que já se tinha, né, no contexto dele, mas que se tornou muito mais popular depois dele, né? Mas, no que diz respeito à sociabilidade do Ocidente, com certeza, né? Então, acho que na cabeça do Freud, mesmo no Inhambiquara, a menina em Inhambiquara olharia o peru do Inhambiquara, do menino no Inhambiquara, olharia para si e diria: eu não tenho algo que ele tem. Isso é interessante, né? Que se cria um campo dentro da etnografia, da antropologia, em que, ao mesmo tempo em que a psicanálise ela é admirada como alguma coisa que percebe o lugar estrutural dos símbolos, que para a etnografia é fundamental, também há uma forte crítica ao Freud como etnocêntrico, né? Mas o etnocentrismo do Freud ele é muito frágil, né? Então, se torna, no máximo, uma curiosidade sobre a teoria dele, né? Alguma coisa, um teórico que explica muitas coisas com uma capacidade conceitual bastante coerente e que, em algumas outras, comete impropriedades claramente refutáveis, né? Então, não sei, eu não conheço o Inhambiquara suficientemente para dizer se a menina Inhambiquara entende a sua identidade enquanto menina a partir do momento que ela olha para o menino e percebe que ela não tem algo, né? Porque o meu rigor científico me faria não falar besteira sobre uma coisa que eu não conheço, né? Mas o Freud não tinha esse tipo de reticência, né? Então, acho que na cabeça dele fazia todo sentido que essa relação entre homens, entre machos e fêmeas humanos, né, entre homens e mulheres, seria universal, da mesma maneira a relação com o gênero, né? E é curioso, porque quanto mais o Freud ele se embrenha dentro das conclusões de um certo simbolismo que se mostra bastante etnocêntrico, mais ele se afasta da capacidade explicativa bastante abrangente que a teoria das perversões tem no começo da obra dele, né?
cada vez mais a perversão vai assumindo um valor moral. Então, por exemplo, uma menina que quer ter um falo, é entendido como, ou que tem relações a partir de um falo criado, né? Como alguns tipos de práticas sexuais fazem. Dentro de uma certa interpretação simbólica, esse aspecto perverso começa a assumir uma certa conotação de moralidade, né? Que concerne a um sentido sobre a sociabilidade, em que os sentidos da sociabilidade começam a ruir, começam a ficar mais frágeis, né? E o início da teoria das perversões, ou a teoria das perversões lá na teoria da sexualidade, ou até onde nós fomos nas nossas leituras, explicariam essa dinâmica sem muitos constrangimentos, né? No fim das contas, a perversão é alguma coisa que nos é natural. De tal maneira que dizer perversão não é dizer o normal é perversão. Perversão é dizer níveis de perversão, né? Então, essa é uma maneira interessante de ler o Freud em momentos diferentes da obra dele. Mas aí vamos para Júlia Kristeva, que é onde nós começamos a ler. E parte da interpretação da Júlia Kristeva é justamente esse. E que para ela é um problema, e para mim, nesse meu percurso com a melancolia, para mim é um trunfo interessante, né? Porque ela percebe que quão menos simbólica é a relação, quão menos é a relação de vertebração autoritária do símbolo, maior uma disponibilidade melancólica. Ou seja, quão mais símbolo, menos melancolia. Percebem? Quanto mais melancolia, menos símbolo. E, evidentemente, que como nós estamos abordando aqui, a melancolia ela é uma maneira de interpretar a sociabilidade e a subjetividade, e que tem componentes positivos e componentes negativos, né? Ou seja, uma vez que a melancolia tem uma lida simbólica menos significativa, né? Isso não quer dizer que a melancolia não possa estabelecer formas de sociabilidade persecutórias, porque ela faz, né? Mas a persecutoriedade se dá numa espécie de carência de símbolo, né? Percebe? Ao se sentir carente de símbolo e não encontrar símbolos, transforma o sentimento negativo num novo símbolo, percebe? Então, de certa maneira, me parece que uma teoria da subjetividade a partir da melancolia, da sociabilidade a partir da melancolia, seria capaz de dimensionar esses perigos de uma certa ausência simbólica na melancolia, ao mesmo tempo em que também é capaz de dimensionar uma certa neutralização desses afetos persecutórios, né? Que, no fim das contas, é possível também, do ponto de vista melancólico, entrar em contato com a falta de sentido simbólico e lidar com ela, percebe? Não é preciso estabelecer uma relação de suplência com os símbolos que não se tem. Então, eu vou seguir um pouco o nosso texto de novo. A gente está na página 29, a gente já viu o comecinho do texto no encontro passado, mas eu achei que essas considerações iniciais eram boas para situar o que eu não situei no encontro passado. Na página 29, ela fala de um elemento que é uma característica da melancolia e que é alguma coisa que a dinâmica simbólica, o simbolismo, evita, né? Que é a desintegração do eu, uma certa fragmentação do eu, né? Evidentemente que a fragmentação do eu melancólica não é uma fragmentação do eu esquizofrênica, porque por mais que o eu esteja fragmentado,
O eu se reconhece, né? Ele se reconhece na sua fragmentação. Mas qual mais o sentido de unidade do eu vem de fora para dentro, percebe? Se dá menos de forma compreensiva e mais de forma ambiental, mais pela ordem simbólica e menos pela lida com os outros, a partir das dinâmicas internas, menos fragmentado, menos disponível à fragmentação o eu está. Percebem? Então, quão mais vinculado ao pai, quão mais culpado em função da sua perda, quão mais vinculado à mãe, quão mais vinculado às formas prioritárias de sexualidades, a partir do simbolismo, menos fragmentação, percebem? Ou seja, num certo sentido, faz sentido entender de que quão mais normalidade, no sentido convencional de normalidade, né, menos tristeza. Isso é curioso, né? E, ao mesmo tempo, esse é um juízo que é muito comum para todos nós, de que quanto mais se participa dos sentidos que são comuns, existe menos disponibilidade reflexiva, né? Ou seja, quanto mais as pessoas se sentem, digamos, abrigadas nos sentidos que são comuns, né? Na predominância do simbólico, elas problematizam menos a ordem simbólica, né? A ordem simbólica tá bom para elas, né? E menos uma disposição reflexiva se tem, porque boa parte do mal-estar que se tem é um mal-estar que é produzido pela ordem simbólica, né? Pelas funções autoritárias, do pai, da família, do Estado, né? Do capital. E, ao mesmo tempo, mais estável é o eu. Curioso, né? Então, num certo sentido, se realiza uma crítica ao lugar da autoridade, se faz uma crítica ao simbolismo. E se faz uma crítica ao simbolismo, se faz também uma crítica ao tipo de sentido estável que o simbolismo é capaz de conferir para todos. Então, ao mesmo tempo que é muito comum no nosso mundo, né, as pessoas se sentirem mal com o mundo, também é muito comum no nosso mundo as pessoas se sentirem muito bem com o mundo. Percebem? Achando que está tudo bem, está tudo no lugar, está tudo correto. Né? E que o que atrapalha o mundo não é o mundo no que ele tem de normalidade, de histórico. O que atrapalha são as pessoas se sentindo mal com o mundo. E, curiosamente, isso não independe de maneira absoluta, mas isso independe de maneira mediana do lugar de subalternidade que se esteja. Né? Então, é possível ter uma relação de estabilidade com o eu. É possível ter uma relação simbólica com o mundo, estando numa relação de bastante subalternidade no mundo, percebe? Não é preciso estar no alto da pirâmide simbólica para se sentir bem com o mundo. É possível também estar na base da pirâmide simbólica e julgar que os sentidos do mundo estão nos seus lugares. Não sei se faz sentido. Então, sim, se nós vamos no século XIX e nós vamos às histéricas têm uma relação melancólica com o sentido da feminilidade. Mas, assim, as histéricas são algumas mulheres. E dificilmente nós diríamos que, do ponto de vista geral, no século XIX, as mulheres estavam numa posição de mal-estar, numa posição de melancolia. É provável que o mais das mulheres no século XIX, por mais subalternas que elas fossem, naquele contexto que o Freud descreve da Viena do século XIX, por mais subalterna que elas estivessem, que elas julgassem que o lugar de subalternidade lhes era devido, percebe? E em sentindo que lhes era devido, não sofriam com esse lugar. Para sofrerem com esse lugar, precisariam ter os seus eus, as suas identidades, fragilizados. E, ao mesmo tempo, é difícil entender, é difícil conceber
que a crítica tem esse poder, né? Imagina, eu chego com uma senhora que teve 10 filhos, criou todos eles, foi casada durante 50 anos, e eu digo para ela, olha, minha senhora, você não teve liberdade nenhuma na sua vida inteira, você casou porque sua família mandou, você procriou porque mandaram você procriar, e essa sensação de felicidade que a senhora tem não é felicidade real, porque nada mais, a sua satisfação consigo própria, nada mais é do que o fato de que a senhora não problematiza o mundo. Dificilmente nós vamos conceber que isso tem um efeito real sobre a subjetividade de alguém, né? O máximo que ela vai dizer, meu filho, minha filha, vocês jovens são muito revoltados, né? E se você quiser ser mais feliz, você precisa aceitar um pouco as coisas como elas são, né? E aceitar as coisas como elas são concerne a ter uma relação menos ruidosa com a ordem simbólica. Percebem? Então, num certo sentido, ao mesmo tempo em que a melancolia das histéricas tem um aspecto de subversão social, né? No fim das contas, a melancolia permanece tendo esse papel de subversão social, mas isso não quer dizer que a melancolia ela seja apenas subversiva, porque a melancolia ela é capaz também de estabelecer sentidos, muito embora esses sentidos não são tão estáveis quanto os sentidos simbólicos. Esse é o ponto. E aí, na página 29 da minha edição, a Juliana Kristeva faz uma polaridade, né, que é interessante. Ela diz assim, consecutivamente à deflexão da pulsão de morte, o afeto depressivo pode ser interpretado como uma defesa contra essa fragmentação. Com efeito, a tristeza reconstitui uma coesão afetiva do eu, que reintegra a sua unidade no envelopamento do afeto. Então, isso é interessante. Ao mesmo tempo que a melancolia ela fragmenta, e uma das maneiras de ler uma certa origem da melancolia seria por um trauma, né? E o que o Ferenczi chama, né? O Sandor Ferenczi chama de uma clivagem narcísica desse trauma, ou seja, uma espécie de fratura no eu narcísico, em consonância com a ordem simbólica, né? Porque a ordem simbólica, ela de certa maneira, nós poderíamos dizer que a ordem simbólica ela pensa um eu para nós e pensa, de certa maneira, um narcisismo para que nós nos preservemos do mundo, né? É uma outra maneira de ler a função do narcisismo, né? Então, a tristeza, ela, não na ordem simbólica, mas no tensionamento com a ordem simbólica, é um dos modos também pelo qual o melancólico estabelece um limite para a sua fragmentação. O Ian lembrou a carta ao pai, né? E existe um debate que me ocorre agora, que é muito interessante, que é o debate do Lukács, né? O marxista húngaro, que talvez seja o maior teórico da literatura marxista, que jamais andou sobre o planeta Terra, e a literatura burguesa, né? Porque o diagnóstico do Lukács em relação à literatura burguesa lembra muito esse diagnóstico da melancolia. Então, quando o Lukács fala do Kafka e o tipo de fragilidade que o Kafka sente com relação ao pai, Lukács remonta justamente isso, de que é da ordem burguesa, olha que interpretação curiosa e interessante, é da ordem burguesa produzir uma espécie de grande epidemia melancólica, de tal forma que as pessoas se sintam fragmentadas e se sintam muito menores do que os lugares da autoridade.
ou se sintam fragilizadas diante do lugar da autoridade. Talvez seja a melhor maneira de colocar. Fragilizados diante do lugar da autoridade. E a literatura burguesa, nesse sentido ele interpreta o Kafka como uma literatura burguesa, é uma literatura da fragmentação do eu. E é nesse sentido que ele critica e rejeita uma literatura burguesa dessa natureza. Porque tanto Kafka como Joyce, como Virginia Woolf, para ele, seriam literaturas que andariam em torno da melancolia e, ao produzirem uma narrativa, talvez mais a Virginia Woolf e o Kafka, talvez menos o Joyce, porque o Joyce ainda é mais louco. E há algumas interpretações um pouco mais esquizofrênicas da obra do Joyce, né? Mas essa literatura em que há uma fragmentação do eu, uma interpretação, digamos, marxista seria a de que eles estão à mercê das dominações de classe. E que se a dominação de classe fosse extinguida, o lugar da autoridade não seria mais tão problemático. Percebe? E não teria um efeito de fragmentação sobre a subjetividade. Eu não concordo com essa interpretação, mas eu queria dividir essa interpretação com vocês, porque é uma interpretação muito interessante sobre um certo tipo de subjetividade e a expressão literária dela, e que vai muito na consonância da observação que o Ian fez. Então, nesse sentido, a tristeza, numa ordem melancólica, para dizer, em contraposição à ordem simbólica, ela funciona como, ao mesmo tempo, um fragmentador e também um remédio antifragmentação. Curiosamente, porque a tristeza impede que o eu simbólico, o eu imposto pelo simbolismo, se consolide, né? Porque a tristeza é tristeza com relação ao mundo, e essa tristeza se dá com o fato de que os sentidos do mundo não são adequados a ela, né? Então, a masculinidade não é a masculinidade com a qual ela se identifica, a feminilidade não é a feminilidade com a qual ela se identifica, o desejo não é o desejo com o qual ela se identifica. Isso gera um aquebrantamento de forças, né? Ao mesmo tempo, a constância da tristeza cria uma espécie de eu que se reforça, né? Ou seja, o eu não é grande demais, é um eu fragmentado. Ao mesmo tempo, não é um eu completamente fragmentado, porque a tristeza confere uma espécie de limitação a essa fragmentação. Aí ela diz assim: o humor depressivo se constitui como um suporte narcísico negativo, mas não menos oferecendo ao eu uma integridade, seja ela não verbal. Esse é o ponto importante desse texto, que é o fato de que a melancolia ela busca uma significação que não seja verbal. Tá? Enquanto a ordem simbólica tem os seus sentidos ligados à ordem verbal, a melancolia ela utiliza a ordem verbal, ela produz sentidos na ordem verbal, mas ela busca um sentido que não seja verbal. E é por isso que ela diz que os objetos da melancolia, é uma interpretação muito interessante, me parece também, que os objetos da melancolia são objetos afetivos, né? O afeto é o objeto da melancolia. Isso faz com que a linguagem seja menos importante do que o afeto linguístico para a melancolia, né? E é nesse sentido que a melancolia tem um aspecto subversivo, me parece, no que diz respeito à ordem simbólica. E aspecto subversivo que eu vejo com bons olhos, né? Um aspecto de tensionamento político e social que eu vejo com bons olhos. Porque é como se a ordem simbólica tivesse uma conversa, né? Do modo pelo qual a autoridade se constitui,
e que, ainda que se possa desafiar a autoridade na ordem simbólica, na verdade, se quer uma outra autoridade que funciona estruturalmente do mesmo jeito. E esse efeito, né, dessa linguagem sobre o melancólico é de que eu estou entendendo o que vocês estão falando, mas isso não faz sentido. No sentido de que isso não é suficiente para fazer com que a vida, as relações, tenham sentido. Então, é como se dissesse que a dominação ou a resistência à dominação e o sentido verbal que esse jogo é capaz de oferecer não fosse suficiente para adotar a linguagem de um sentido. Ou seja, o melancólico, e nesse sentido que há uma subversão, e me parece interessante, ele demanda mais da linguagem do que meramente o lugar simbólico da linguagem. Não sei se está fazendo sentido para vocês. Então, a gente vai para a esfera pública e um diz é preciso obedecer A, porque A defende a família. E o outro diz, é preciso defender B, porque B defende os trabalhadores. Muito embora A e B não sejam equivalentes, né? A e B funcionam numa ordem simbólica. O melancólico ouve A e B e julga que isso não é suficiente para dar sentido. Percebe? Isso pode até mesmo conferir sentido à ordem simbólica. E a ordem simbólica, e aí indo para além de Freud, né, ela concerne a esse tensionamento em função da autoridade. Mas, a partir dessa dinâmica melancólica, ela poderia dizer para essas demandas que isso não é suficiente para conferir sentido. Ou seja, se nós tivermos A, tivermos B ou tivermos C, A e B e C não tem sentido porque ganharam uma disputa, porque ganharam um conflito, ou porque são coerentes com a ordem simbólica. A e B e C vão assumir sentido por outra razão. E, evidentemente, que o melancólico não é tão claro a torno dessa outra razão, né? E um pouco adquirir clareza sobre essa outra razão é um pouco um dos nossos objetivos estudando isso, né? E aí ela diz, com efeito, o afeto depressivo suplementa essa invalidação e essa interrupção simbólica, ao mesmo tempo que a protege da passagem a um ato suicidário. Como eu disse, só me repetindo, né? A melancolia ela tem um efeito corrosivo com relação ao símbolo, à simbologia. Mas a Julian Kristeva, como ela tem uma interpretação muito freudiano-lacaniana da questão do símbolo, ela lê a dinâmica suicidária como ausência de símbolo, né? O que é curioso. E que é uma leitura que não está presente, é uma interpretação ou uma perspectiva que não está presente no Freud do Luto e Melancolia. Quando o Freud do Luto e Melancolia explica o suicídio do melancólico, quando o melancólico se esgotou, percebe? Ou seja, o efeito de autodepreciação do melancólico e o efeito de depreciação do mundo gerou um esvaziamento tão grande do eu que chega um momento em que o suicídio faz sentido, né? Para ela, o suicídio começa a fazer sentido justamente numa perda do simbolismo. Então, é como se, para ela, o melancólico não se suicidasse porque ele mantém um vínculo com o simbólico. E eu acho essa interpretação tendenciosa. Eu acho que o melancólico não se suicida
Porque ele é capaz de produzir sentidos que não simbólicos, percebem? É claro que vocês não precisam concordar comigo, mas é uma interpretação menos vinculada ao simbolismo, né? E, nesse sentido, conferindo mais dignidade à capacidade da melancolia de produzir sentido. Claro que a melancolia corrói sentido, isso é evidente. E talvez esse seja o grande charme dela, né? Que faz com que ela tenha saídas perigosas e saídas atávicas e saídas não tão perigosas. Mas a ideia de que os sentidos que a melancolia estabelece são sentidos residualmente simbólicos, eu acho que é uma leitura tendenciosa da melancolia. E que está muito presa a esse Freud simbólico, que também é muito presa digamos assim, ao legado da psicanálise sobre a ciência social, né? Que é esse lugar do simbolismo. Aí ela diz, e, portanto, essa proteção é frágil. A denegação depressiva, que aniquila o sentido do simbólico, aniquila também o sentido do ato e conduz o sujeito a cometer o suicídio sem angústia de desintegração, como uma reunião com a não integração arcaica, assim, tão letal quanto jubilatória, oceânica. Então, para ela, no momento em que os sentidos simbólicos são aniquilados, há a possibilidade de um suicídio não angustiado, e que é uma espécie de viver, digamos assim, com o todo, sem mediação, que é uma maneira de ler o suicídio como uma espécie de retorno ao todo, né? Muitos leem a morte assim também, né? Como um retorno ao todo. Muito comum inclusive na nossa cultura, né? Ler a morte como um retorno ao todo, né? Então, o que é o simbólico, né? Aí não apresentando a minha crítica, mas tentando tornar mais claro o ponto do simbolismo, né? O que é o simbólico? O simbólico são essas mediações de sentido que marcam uma espécie de intervalo entre o nada e o nada, o tudo e o tudo, percebem? Porque quando nós somos, quando nós participamos da ordem simbólica, nós não somos tudo, né? Nós somos alguma coisa que participa da ordem simbólica. A ordem simbólica marca uma espécie de especificidade dos sentidos no todo, né? Nesse sentido, a falta de simbolismo recoloca na dinâmica com o todo. E aí, voltando às minhas críticas ao argumento dela, eu acho que essa é uma interpretação também tendenciosa, porque me parece que boa parte dos sentidos da melancolia não se devem a sentir que não se participa do todo, né? Ou sentir que existe alguma coisa que o afasta do todo, né? Ou que se vai se retornar com o todo. É justamente uma certa evidência, um certo sentimento de que não há todo, né? Então, de que os próprios pressupostos da ordem simbólica não se sustentam. Porque o pressuposto da ordem simbólica no fim das contas, uma espécie de continuidade entre sentidos religiosos e sentidos sociais, mesmo que nós não sejamos religiosos mais, né? Então, é curioso, né? Porque, segundo uma interpretação ligada à ordem simbólica, a vida das pessoas faz tanto sentido, dominada ou dominando, como faria numa sociedade em que a religião fosse suficiente, percebe? E dá para perceber que a participação à ordem simbólica traz isso, né?
As pessoas, de alguma maneira, se sentem tão, ao mesmo tempo, tão culpados e, ao mesmo tempo, tão pertencentes ao mundo, que elas lembram, talvez, pessoas que viviam num mundo onde a explicação religiosa do mundo era a única que havia, ou a predominante, né? Então, de certa maneira, uma vivência não conflituosa com a ordem simbólica acaba gerando uma espécie de participação com relação à vida social e à vida assemelhada àquela do religioso, né? Porque, no fim das contas, o religioso ele se sente pertencente e culpado ao mesmo tempo. E a culpa remete ao pertencimento, e o pertencimento remete à culpa. Aí, no parágrafo seguinte, ela diz assim: mas se a depressão não tem a chance de se apoiar sobre uma certa erotização do sofrimento, ela não pode funcionar como defesa contra a pulsão de morte. E isso me remete a um ponto importante da melancolia, né? Que é porque a melancolia tem uma relação significativa com a morte, né? E a melancolia ela traz consigo, na verdade, uma falta de medo progressivo da morte, né? Ou seja, a morte passa a não ser tão assustadora assim para o melancólico, né? Por isso que uma certa literatura e reflexividade associada à melancolia costuma ser lida numa chave que simbolicamente soa como mórbida, né? Mas acho que também é uma interpretação tendenciosa. Não é que é mórbida, é justamente a falta de símbolos gera uma espécie de liberdade de significação para a melancolia, em que certos significados soam mórbidos, né? Ao mesmo tempo, essa falta de medo da morte pode gerar dinâmicas, ainda no contexto melancólico, extremadas. Porque se não se tem nenhum medo da morte, a dinâmica passa a se tornar, digamos assim, não suicida no sentido convencional, mas passa a ser meio inconsequente, né? É um pouco como se disse na pandemia, com relação a certa política governamental, de que era uma política suicida, né? Percebe? Você podia perceber os componentes melancólicos dessa dinâmica, e que é a incapacidade de lidar com a melancolia de que o mundo agora tem limitações que não havia antes, né? Ou seja, isso traz um desamparo, isso traz uma sensação de perda, e uma maneira de não lidar com essa sensação de perda é agir sobre esse desamparo com uma falta de medo da morte. Isso gera um comportamento inconsequente, né? Esse comportamento inconsequente pode ser lido como um comportamento suicida, mas é um tipo de comportamento suicida diferente do comportamento suicida do suicida, né? Porque o suicida, ele se torna suicida quando os sentidos do eu se esvaziam, né? Esse comportamento em que não há o medo da morte, que se dá segundo uma certa melancolia maníaca, né? Que utiliza a mania para não sentir melancolia, não consegue o esvaziamento do eu, e, portanto, o suicídio se torna viável, possível, né? De tal maneira
aí seguindo a interpretação da Kristeva, a não ter mais nas proibições simbólicas do suicídio proibições significativas, né? Mas concerne a uma necessidade de manter um certo sentido do eu, que não pode entrar em relação com o desamparo, que fragilizaria o eu, que gera um comportamento inconsequente, né? Então, o comportamento inconsequente, ele parece não querer lidar com a morte, percebe? E por isso se torna inconsequente. Não é o que acontece com o suicídio no contexto da melancolia. Porque o suicídio no contexto da melancolia se dá não no evitamento de lidar com a morte, mas numa habitualização de lidar com a morte, percebe? Então, nesse sentido, as pessoas estão morrendo, né? E, por exemplo, morrendo de Covid, a torta é direito, mas quando você olha para elas, elas estão felizes, né? Elas estão fazendo festas, elas estão indo no shopping, elas estão indo nos jogos de futebol, percebe? Aí você pode dizer, elas estão buscando a morte, porque elas não estão lidando com a presença da morte. Mas o grande ponto é, por que elas não querem lidar com a presença da morte, elas estão agindo de uma maneira segundo a qual a morte não é problemática, né? Claro que é, né? Porque, no fim das contas, se você diz para a pessoa, olha, você vai sair e vai morrer, ela não vai... Se você tem elementos porque nós dificilmente lidamos com o sentido da nossa própria morte, né? Mas se fosse possível dizer para alguém que está lidando de maneira inconsequente, presentificar para ele o sentido da própria morte, dizer, olha, de uma maneira meio desenho animado, né? Você diz, olha, esse é o futuro. No futuro você foi no jogo de futebol e morreu. Não vai no jogo de futebol, né? Ela só vai no jogo de futebol porque ela lida com um futuro no qual é possível que ela morra porque ela quer. Pode ser que ela não morra, percebe? E ela prefere lidar com o mundo de tal maneira que ela não lida com a presentificação do sentido da morte dela. Não é o que acontece com o melancólico convencional, com o suicídio no melancólico. É uma saída melancólica, evidentemente, mas não é o que acontece com o melancólico no sentido convencional. O melancólico no sentido convencional, ao lidar com o suicídio, ele lida com a morte. Esse é o ponto. E lidar com a morte o tempo inteiro esvazia o seu eu. Esse é o ponto. Aí ele diz, o depressivo não se defende contra a morte, mas contra a angústia que provoca o objeto erótico. E aí, nesse sentido, também eu acho que merece uma leitura com um pouco mais de clivagem, né? Porque, de maneira geral, acho que pode dizer isso, né? De que o melancólico ou depressivo, né? Ela está usando essa categoria clínica, ele não se defende contra a morte, né? Mas apenas na dinâmica maníaca existe uma forma de atividade em que deixa-se de se defender contra a morte para não lidar com a angústia que a morte é capaz de causar. Sendo que na melancolia, de maneira convencional, o suicídio se dá justamente por essa habitualização com o sentido da morte. Ou seja, não se defende da morte, não porque não se quer lidar com a angústia da morte, mas porque se habitualiza a lidar com essa angústia, sabe? De tal maneira que essa angústia se torna alguma coisa que enfraquece o eu diante do mundo, né?
Vamos parar. Eu parei na sessão chamada A Mulher Mortífera. Eu não sei qual é a página, mas é a última sessão do capítulo 1, tá? E aí, na aula que vem, a gente termina o capítulo 1 e vê o capítulo 2 e comenta os relatos que ela faz. São muito interessantes. Tá? Beleza. Gente, brigadíssimo. Eu não dei muito tempo para vocês fazerem questões, mas vocês podem fazer na quarta-feira. Tá? Bom feriado para vocês.